Olá, bom dia! Hoje é dia 3 de dezembro de 2025. Bendito seja o Senhor, nos permitiu uma noite de descanso, repouso, em paz, pela graça dele. E também nos concede um novo dia. Isso é bondade da parte dele, renovando sobre nós a sua bondade, a sua misericórdia. Juntos para a nossa devocional e o nosso texto, Romanos capítulo 12, verso 1, onde o apóstolo Paulo fala sobre a nossa vida como um sacrifício a Deus, na expressão do nosso culto racional. Ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso tem trazido um pouco de debate no universo teológico, religioso, na esfera cristã, suas várias modalidades, os seus ramos. O que é o culto racional? E ela diz assim: mas o culto não é espiritual? Pois é, mas o apóstolo Paulo está falando aqui que, ao apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, isso é o nosso culto racional. Então, o culto é racional, emocional, espiritual. O apóstolo Paulo diz que o culto é racional. A expressão grega é bem traduzida aqui: logiken latrion. Logiken latrion. Lógica, racional, e latria, que é adoração, culto de fato. Não é nem respeito apenas, nem veneração, mas é culto, adoração, latria. Isso nos faz refletir. Primeiro, que o apóstolo Paulo não está falando da estrutura cerimonial cultica. Ou seja, ele não está falando de uma cerimônia a que se dá o nome de culto. Ou seja, culto como protestantes usam, seja missa, como os católicos romanos usam, seja celebração, como às vezes de forma abrangente, serviço, trabalho, como o inglês, por exemplo, né? Service, Holy Service, o serviço sagrado. Não se trata disso. Se trata, na verdade, não da cerimônia, não daquele momento em determinado lugar, no templo. Ali também deve haver a expressão da racionalidade, que envolve também a nossa emoção e, é claro, a nossa espiritualidade. Mas aqui o apóstolo Paulo deixou claro que é a apresentação do nosso corpo, da realidade do nosso viver. Então, a minha adoração, o meu culto, a minha latria, envolve a harmonia, primeiramente. A harmonia entre o serviço religioso e a vida. Não é racional se eu quero prestar um culto que esteja divorciado da minha vida, do meu compromisso diário com Deus, o seu reino e os valores deste reino, que devo anunciar, proclamar e encarnar ou viver. Portanto, essa minha adoração, que é esse culto racional, apresenta primeiro esse aspecto de harmonia. Segundo, deve haver consonância com as diretrizes,
as determinações, as orientações de Deus. No Velho Testamento, isso é mais fácil de se ver e perceber. As vestes do sacerdote, etc., que é reproduzido na cerimônia da missa, o sacerdote, com todos os paramentos, como lá no Velho Testamento, de linho, etc., tem o altar, tem todo aquele processual ritualístico. Mas o que ele está dizendo, de fato, é que tem que haver consonância com as diretrizes da parte de Deus. O culto do Velho Testamento teve o seu lugar, tinha que ter altar, tinha que ter sacerdote, etc., por causa da demanda do templo. Mas com o Senhor Jesus oferecendo a si mesmo como sacrifício único e para sempre, fica abolida essa ideia de sacrifícios a serem apresentados. Então já não há necessidade, a rigor, nem de altar, nem de templo, nem de uma casta sacerdotal específica para oferecer sacrifício ou coisa assim. Então, o que tem que haver é consonância com as diretrizes de Deus. E no Novo Testamento temos tudo seja feito com ordem e decência. Paulo fala na carta aos Coríntios, capítulos 12 e 14, sobretudo, o 13 fica no meio ali, mas o 12 e o 14 sobre culto público, cerimônia pública, ajuntamento público. E então ele vai falar como é que se deve fazer ao pregar, ao orar. Então ele vai dar diretrizes e o culto tem que ser em consonância. Tem que constar realmente de cânticos, de adoração, de louvor, de orações, de leitura bíblica, até mesmo de oferta. É o que vemos no Novo Testamento. Então, não pode ficar havendo inovações do jeito que nós queremos. O culto é racional, tem que ter consonância com as diretrizes de Deus. O terceiro é a harmonia, consonância. O terceiro é a completude. Ou seja, o culto é racional, emocional, espiritual. Não tem que ser este ou aquele, mas todos esses aspectos. O culto a Deus, a adoração a Deus envolve a minha mente, a compreensão do que eu estou fazendo, do que eu estou recebendo, do que eu estou ensinando, do que eu estou sendo ensinado à luz da palavra. Tem que ser emocional, não é uma coisa fria, distante, sem emoção. Não, as nossas emoções são envolvidas pela música, pela pregação zelosa, fiel da palavra do Senhor, pela contrição, pelo arrependimento sincero e profundo, todos esses aspectos, e evidentemente que espiritual, na relação com o Senhor. Então, a minha adoração tem que ter essa harmonia, essa consonância e essa completude, mas também tem que ter lucidez, consciência. Tem que ser lúcida a minha adoração. Não pode ser insana. O apóstolo Paulo vai dizer isso na carta aos Coríntios, né? Que pode-se correr o risco de parecer que somos loucos, insanos, com determinadas atitudes ou posturas para aquelas pessoas que não têm a percepção da fé cristã. Por isso ele vai dizer que tudo tem que ser feito com decência e ordem. A primeira carta que ele escreve aos Coríntios, ou que nós temos como primeira carta aos Coríntios, é muito específico nisso aí. Sobretudo no capítulo 14, quando ele fala como se deve ter a utilização dos dons no culto, inclusive a ordem do culto. Então ela tem que ter, a minha adoração, consciência, lucidez, portanto com decência, com ordem, seja aí a minha vida devocional, nesse culto racional, ou até mesmo no culto público. Sempre ele tem que ter esta realidade da harmonia, da consonância, da completude e da lucidez.
Por isso ele diz, 1 Coríntios 14, verso de número 15, quando ele pergunta assim, que farei então? É a pergunta que ele faz, por causa da dúvida que ele tinha. Ele diz assim, orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então, o nosso culto racional não significa frieza, não significa insanidade, não significa balbúrdia, tumulto, confusão, vozerio ininteligível. O culto racional é um culto que envolve a vida, a harmonia, a ordem, a decência, a lucidez, a completude e a consonância com as diretrizes de Deus. Que o Senhor o abençoe e abençoe a todos nós, para a honra, glória e louvor do nome dele. Amém, amém.